Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre figuras de linguagem. Vamos nos atentar às figuras de pensamento. Quais são seus principais exemplos e quais efeitos elas causam quando são utilizadas na comunicação? Vamos lá? Bom, quando nós falamos de figuras de pensamento, nós estamos falando de figuras que trabalham a relação de sentido entre as palavras. Tá? Então, por exemplo, aqui, a antítese, o paradoxo, a gradação ou clímax, a personificação ou prosopopeia, a ironia e a alusão, que são as principais figuras de pensamento. Então, vamos ver aí cada uma delas. A primeira figura é a antítese. Tá? Como diz o nome, anti, contrário, tese, ideia. Então a antítese é a figura de linguagem que explora a oposição de ideias entre as palavras aí. Vamos ver aí um exemplo. Nessa imagem que está aparecendo aí para você, nós podemos ver ali, né? Tem um círculo preto e nós temos ali outros dois círculos menores, tá? E em cima de um está escrito cheio, em cima do outro está escrito vazio. Então nós temos aí a oposição entre cheio e vazio nessa imagem aí. O paradoxo já é uma figura que também trabalha a oposição, mas de uma maneira um pouco diferente. Se na antítese a oposição é mantida, nós temos ou o cheio ou o vazio, ou seja, uma necessariamente elimina a outra, tá? No caso do paradoxo não. No caso do paradoxo, as contradições estão dentro de uma única frase, de um único enunciado, tá? E elas se complementam, apesar de serem contraditórias. E é justamente isso que caracteriza o paradoxo. Então, vamos ver esse exemplo aqui, né? Na frase, essa sentença é falsa. Eu afirmo que ela é falsa. Mas se é verdade que ela é falsa, isso a torna verdadeira ou falsa? Então o grande paradoxo aí é esse. Se eu digo essa sentença é falsa e isso é verdade, então ela não é falsa. Mas se isso é verdade e ela diz que ela é falsa, então ela é falsa. Então ao mesmo tempo, ao dizer essa sentença é falsa, eu crio um paradoxo, porque ao mesmo tempo isso é verdade e não é. Ao mesmo tempo, isso é o paradoxo. É essa figura de linguagem que trabalha dessa forma. A gradação ou clímax, que figura é essa, né? Como diz o nome, gradação, passa a ideia de grau, a ideia de algo que vai aumentando ou diminuindo. Então, a relação entre as palavras trabalha aí com essa ideia de hierarquia, né? De algo que vai sendo agravado ou diminuído. Tá? Então nós podemos falar de uma gradação crescente, que é do menor, do menos intenso para o maior, o mais intenso, ou uma gradação decrescente, que é o contrário. Tá? Então, nesse vídeo que está indicado para vocês aí no Saiba Mais, você vai poder ver esse exemplo, né, em que fala ali sobre gastrite, cólica intestinal, infecção generalizada e falecimento. Então veja só, começa com um problema menor ali, que é uma gastrite, passa para uma cólica intestinal, que é um pouco mais grave, passa para uma infecção generalizada, que é muito mais grave, até chegar à morte, que é a fatalidade aí. Então nós viemos ali do menor para o maior. Essa é a ideia de uma gradação. Quando alguém diz, olha, eu te esperei por minutos, por horas, por dias, nós também temos um exemplo de gradação. A personificação ou a prosopopeia, né? Essa figura de linguagem é quando nós atribuímos a um ser que não é animado ou não é humano características humanas ou animadas. Tá? Então, no exemplo aí, nós temos aí a fanfic que diz assim, a história de quem matou Dona Coragem. Então vejam aí que a Dona Coragem, né? A coragem está sendo encarada como uma pessoa, uma mulher que foi morta por alguém. Esse é um exemplo de personificação. Quando nós pegamos, por exemplo, um sentimento, que é a coragem, né? Que é um sentimento, é uma virtude,
e transformamos isso num ser animado. Se nós dissermos assim, a tristeza passou pela minha porta, ou seja, a tristeza, que é um sentimento, passou pela minha porta. Nós estamos aí humanizando a tristeza, falando da tristeza como se ela fosse um ser humano que passa por uma porta. Isso é a personificação, também chamada de prosopopeia. A ironia, né, que a gente fala tanto aí, olha como a pessoa é irônica, né? O que é uma ironia? A ironia consiste em dizer uma coisa com um sentimento oposto. E na ironia, em geral, eu deixo com que a outra pessoa perceba que eu estou dizendo uma coisa, mas na verdade a minha intenção é oposta àquilo que eu estou dizendo, tá? Em geral, a ironia ela tem uma conotação crítica, irônica, ela tá ali muitas vezes querendo apontar alguma coisa estranha, alguma coisa errada, e isso é feito dessa forma irônica, que é uma espécie de indireta, tá? Mas que deixa ali a entender do que se trata. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e perceba qual é a ironia que está nesse vídeo. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção. Bom, como você viu no vídeo, qual que é a grande ironia aí, né? A grande ironia é que eles dizem que estão felizes, estão contentes, mas o olhar deles, a postura do corpo, o que eles demonstram é que eles não estão felizes, né? Que eles foram obrigados a fazer aquilo ali, provavelmente pela chefia deles, né? Então a grande ironia desse vídeo é isso, assim, as pessoas acabou virando um meme de ironia, porque mostra, né, eles cantando, falando que estão felizes, mas a aparência deles não tem nada de felicidade. Então isso que caracteriza a ironia. Alusão, que figura de linguagem é essa? A alusão ela é um recurso utilizado para fazer referência ou citação, relacionando uma ideia a outra, o que pode ocorrer de forma explícita ou não. Então a alusão ela pode ser mais ou menos explícita, então, quando você usa uma ideia, na verdade, querendo puxar uma outra ideia. Então, por exemplo, aqui nesse trecho que diz assim, era apenas mais uma tarde chuvosa no seminário e Bentinho estava quase a dormir. Esse trecho é um trecho de uma fanfic feita a partir do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Então a pessoa leu, gostou muito do livro e criou ali uma história alternativa sobre Bentinho, Escobar, sugerindo algumas coisas, tá? Então nesse caso a gente tem uma alusão explícita, porque fala ali, era apenas mais uma tarde chuvosa no seminário e Bentinho estava quase a dormir. A gente pode chamar isso de alusão, por quê? Porque fala de seminário, fala de Bentinho. E para quem leu o livro Dom Casmurro sabe que Bentinho frequentou o seminário, né? Inclusive é no seminário que ele conhece lá o seu amigo Escobar. Então a fanfic está trabalhando com isso. As fanfics são um grande exemplo de alusão, porque todas elas são baseadas em histórias anteriores. Então a gente pode dizer que existe aí uma alusão a essas histórias. Então chegamos aí ao final de mais uma videoaula, espero que você tenha gostado, aproveite os conteúdos que estão aí na sua plataforma para complementar os seus estudos e vamos aí para uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. É isso, bons estudos e até a próxima aula.